Fala pessoal, aqui é Rafael Gonçalves e vamos hoje aí para as correções das questões de número 37 e 38, questões essas que estão sendo postadas tanto no canal do Instagram como no canal do Telegram, Tributário para o Concurso. Segue lá e fique aí e receba em primeira mão aí essas questões aí, tá bom pessoal? Então hoje o tema está relacionado a tributos municipais, né? E hoje foi um assunto sobre o ITBI e outro assunto sobre o IPTU. Bom, pessoal, vou dar uma breve introdução aqui. Vou ler a questão e vou dar uma breve introdução aqui sobre o que você precisa saber para responder a questão. São duas questões aí no estilo certo e errado. Vamos lá para elas aí. Primeira questão de número 37 foi aplicada pela banca Unifil, né, para o cargo de fiscal da cidade de Jardim Alegre, no Paraná. Então vamos lá, o que dizia a assertiva? A assertiva trazia o seguinte texto: o ITBI não incide quando da incorporação de bem imóvel ao capital social de pessoa jurídica que tenha como atividade preponderante a venda ou a locação da propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Bom, pessoal, essa questão aqui, a banca juntou dois artigos do CTN, tá? O artigo 36 e o artigo 37, onde o artigo 36 menciona que nas incorporações, né, na incorporação de capital, né, com imóvel, realmente não há essa incidência do ITBI, tá? Porém, deve ser observado a regra do artigo 37, tá? E a regra do artigo 37 é aquela regrinha que trata da preponderância ou não das atividades, né? Para saber se a preponderância da atividade tem relação com atividades imobiliárias, tá? Então, aí nós temos a regra lá para as empresas que já estão em atividades há mais de 2 anos, que é você olhar os 2 anos antes da aquisição e os 2 anos depois da aquisição do imóvel para verificar essa atividade preponderante, onde para que a empresa tenha a imunidade, a atividade preponderante tem que ficar abaixo de 50%, ou seja, as receitas, né, melhor dizendo, as receitas oriundas de atividades imobiliárias têm que ficar inferior a 50% dessa receita operacional, tá bom? E também, quando é uma empresa nova que não tem histórico com mais de 2 anos, você vai olhar 3 anos para frente da aquisição do imóvel. Então, essa questão aqui está errada, porque ela generalizou, né? Ela falou que não vai incidir o IPTU, né? Generalizou não. Ela falou que não vai incidir o ITBI, melhor dizendo, tá? Nos casos de incorporação, quando a empresa tem atividade preponderante de venda ou locação. Então, isso são atividades imobiliárias. Então, como a questão aqui já deu que é preponderante, então nesse caso incide sim o ITBI. Então, o gabarito da questão 37 é o gabarito errado, tá bom? Vamos aí para a questão de número 38, agora sobre o IPTU. A questão de número 38 aqui essa prova foi aplicada pela banca KLC para o cargo de advogado do município de Alto Piquiri, no Paraná. Então vamos ler aqui a questão. Para os efeitos do IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de alguns melhoramentos, né, indicados no Código Tributário Nacional. Entre eles está a rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Bom, nesse caso aqui já vou começar adiantando o gabarito, essa questão está correta, tá? Se por acaso alguém errou, acredito eu que tenha sido pela parte final, que a parte final fala: entre eles está a rede de iluminação pública com ou sem posteamento. E essa realmente é a regra que está lá no Código Tributário Nacional. Se pegar o parágrafo primeiro, os incisos, né, que tem no parágrafo primeiro do artigo 32, você vai verificar que a rede de iluminação pública tem uma vírgula e depois com ou sem posteamento. Tá? Diferente do inciso primeiro, que não é o caso aqui da questão, mas o inciso primeiro do parágrafo primeiro lá do artigo 32 do CTN diz que fala sobre meio fio ou calçamento aí
com canalização de águas pluviais. Então, no caso do primeiro inciso, então é obrigado que tem, então é só com canalização de águas pluviais. As bancas, principalmente as menores, costumam suprimir uma palavra ou incluir uma palavra. Então preste atenção nesse inciso primeiro, que a banca pode colocar lá meio fio ou calçamento com ou sem canalização. Se colocar com ou sem canalização referente a esse inciso primeiro, está errado. Tá? Porque tem que ter canalização de águas pluviais. Já nesse item aqui que fala da questão 38, né? Ele fala da rede de iluminação pública com ou sem poxamento. E a rede de iluminação pública é isso mesmo, com ou sem poxamento para a distribuição domiciliar. Beleza, pessoal? É isso aí. Você que gostou aí, curte aqui o vídeo, tá? Inscreva-se no canal, ativa o sininho aí para você receber aí em primeira mão aí quando os vídeos forem saindo aqui no canal. Tá bom, pessoal? Valeu, abraço, tchau.